Ser peregrino e peregrina de esperança implica pensar num mundo melhor para todos e todas, dando razões à nossa esperança. Por isso, hoje, o nosso convite é para organizar a esperança a partir de uma nova economia. No discurso do Papa Francisco em 2024, à delegação da Economia de Francisco, ele agradeceu aos que levaram a sério o seu convite para reanimar a economia. Sugestões essas que fazem parte da doutrina social da Igreja e têm a sua raiz no Evangelho. Para conversar sobre este tema, eu recebo dois membros da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. Aqui comigo no estúdio está o Eduardo Brasileiro. Ele é doutorando e mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, pesquisador e escritor nesta área. Eduardo, uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Marcos, a alegria é minha de estar aqui nesse diálogo com você e com todo esse povo bonito que caminha rumo a uma igreja sinodal. Que bom, assim vamos juntos caminhando. E conectada com a gente está também a Márcia Molina, ela é doutora em saúde coletiva, ela coordena o núcleo da Articulação para a Economia de Francisco e Clara em Campinas, também é servidora pública municipal, docente na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e muito envolvida também com este caminho. Márcia, uma alegria também contar com você aqui com a gente, bem-vinda. Alegria minha, Marcos. Muito bom conversar com você e com os ouvintes. Obrigado. Eduardo, vamos começar aqui essa nossa prosa, né? Pensar, organizar a esperança a partir de uma nova economia ou de novas economias. O que significa pensar novas economias nesse contexto em que a gente está vivendo? Bom, Marcos, nós estamos vivendo um momento político, cultural, religioso na nossa sociedade muito sério. Porque nós vivemos uma sociedade em que as pessoas pensam que a economia é algo distante delas, ou seja, a economia é do economista e a economia do mercado financeiro. E a economia nunca nos implica, mas nos implica sim. Nós temos o poder de reorientar a economia a partir dos interesses coletivos da sociedade. O que hoje nós vivemos é uma economia que não está a serviço de todos, não está a serviço da casa comum, está a serviço de um grupo pequeno, que a gente pode chamar, um termo até, oligarquias, oligopólios, ou seja, uma concentração de renda muito forte numa classe da sociedade, num aspecto da sociedade que a gente chama do topo da pirâmide, aqueles que têm muita riqueza, e a socialização, ou seja, a distribuição da miséria, da pobreza, do endividamento, das violências financeiras que muitas pessoas vivem neste mundo. Então, repensar a economia é nosso tema principal. E aí com a Márcia aqui nós temos feito este movimento da economia de Francisco e Clara no Brasil, que é um movimento para pensar outras economias, em duas perspectivas: resgatar a esperança do nosso povo, que a gente pode construir um outro modo de viver coletivamente, e o segundo que é desenvolver uma educação popular da economia, que aí é como as pessoas podem perceber que podem reorientar a economia nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas igrejas, e isso ir subindo até a gente mudar a pirâmide, virar a pirâmide e conseguir colocar uma sociedade do bem viver. Que beleza, sociedade do bem viver com todos e todas. Márcia, o Eduardo mencionou aqui, né, ou seja, essa compreensão que às vezes a gente tem de pensar que a economia é só do mercado financeiro, de quem está lidando com isso. A gente viu nos últimos dias o tal do mercado financeiro aí muito agitado por toda essa questão econômica envolvendo os Estados Unidos, né, a taxação ao Brasil. Como é que nós podemos pensar enquanto comunidade, enquanto esses agentes promotores do bem viver também para responder e viver diante desses desafios do nosso tempo? Os desafios são enormes, Marcos. Talvez a gente viva, né, um dos piores momentos, provavelmente a gente está vendo um dos piores momentos do capitalismo, do neoliberalismo, porque a exploração das pessoas, a uberização, a precarização do trabalho tem gerado muito sofrimento. E essa ameaça, né, a ameaça da guerra, a ameaça do mercado ficar nervoso, como você falou, né, diante de qualquer possibilidade de combate às desigualdades, de divisão dos recursos, de proteção da natureza, né? Então, nós estamos aqui, enquanto Economia de Francisco e Clara, para provar que é possível, sim, hoje, aqui e agora,
a gente desenvolver uma economia que inclua todos, que se baseie na solidariedade, não na concentração, né? Que se baseie na proteção da natureza, da proteção dos povos originários, das florestas, dos biomas. E aí a gente vive isso, porque tem inúmeras experiências da economia de Francisco e Clara pelo Brasil, nos núcleos e casas de Francisco e Clara, provando que isso é possível no dia a dia. Uhum. Olha aí que beleza. É bom a gente conhecer experiências, saber que tem boas experiências dando certo para impulsionar e organizar a nossa esperança, que a gente vai construindo coletivamente, Eduardo. Mas hoje o construir coletivo também, às vezes, ele é bastante ameaçado, seja pelos individualismos, né, um egocentrismo muito grande. Como é que a gente fala dessas construções? Você e Márcia trazem aqui uma perspectiva de construir junto, de caminhar junto, mas que às vezes bate de frente com essas ideias que vão surgindo na sociedade, que é mais de concentrar para mim, eu crescer sozinho sem pensar no outro. Como é que a gente vira essa chave? A gente vira essa chave percebendo a engrenagem que nos aprisiona, né? Muitas pessoas falam, né? Não há maior prisão do que a mentalidade fundamentalista ou voltada só para uma ideia de sociedade, para uma ideia de mundo. Então, o nosso grande desafio é mostrar para as pessoas que elas têm, primeiro, que os problemas individuais que elas sofrem são, na verdade, problemas coletivos. Então, o desemprego, problemas com a compra de alimentos, problemas como endividamento, insegurança, por que as políticas públicas não funcionam em alguns lugares, sabe? Todos esses problemas são coletivos, não são de um, não é culpa minha, né? Não é culpa de um, de outro, é culpa de um sistema. E aí a Márcia falava, né, o neoliberalismo. A gente vive numa sociedade hoje que é pautada por um modo de viver. E o modo de viver é individualista, acumulador e consumista. E esse modo cria uma cultura do ser, do ter, do ser voltado para o ter só, né? E eu não entendo como posso viver coletivamente. Então, ensinar a ser comunidade é uma tarefa cristã e também uma tarefa humanista, né, para todas as pessoas além do cristianismo. Então, ser comunidade para quê? Para construir comunidades de bem viver. Comunidades de bem viver acontecem como, né? Acontecem por meio de uma sociedade que começa a perceber que a partilha econômica pode estar ali. A gente pode aproximar a alimentação dos nossos bairros, né? Hoje nós vivemos, os nossos alimentos atravessam quilômetros e quilômetros para chegar na nossa mesa, sendo que no nosso bairro, na nossa comunidade, a gente poderia ter alimento saudável, comida de verdade na mesa da gente. O segundo elemento é a gente vive uma sociedade em que cada um da nossa comunidade é nosso estranho. Nós não temos uma relação... até como inimigo, né? O inimigo, E, inclusive, eu coloco o inimigo a partir das ideias da sociedade. Então, é a pessoa negra, é o LGBT... É aquela pessoa, é um migrante que vem roubar o nosso emprego. Ninguém está roubando emprego de ninguém. Se não tem emprego para todo mundo, por que não existe renda para todo mundo? Então aí vem a ideia de uma renda básica de cidadania universal para todos. Então a economia ela é orientada por um projeto político. E hoje nós não temos um projeto político de emancipação, nós temos um projeto político perdido nas comunidades, nos territórios e não integrado. Então, na economia de Francisco e Clara, a gente tenta construir redes no Brasil de outras economias. Redes que mostram como em cada território, que é a comunidade que a gente está, podemos construir essas alternativas e estar em diálogo em outras escalas, né, com outros grupos, dessa construção coletiva de uma outra sociedade, para assim termos daqui a alguns anos uma outra sociedade, um outro modelo de política e economia orientada para o povo, para a vida do planeta, né? Então, esse é o desafio, orientar um projeto de sociedade voltado para o bem viver, se constrói na minha comunidade, no meu território, construindo pressão política para a transformação do poder político. Né? Esse poder político que não está orientando na Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos ali castas econômicas governando para o seu próprio interesse, mas as nossas comunidades não estão lá representadas. Como é que a gente faz que a política econômica da nossa comunidade seja representada lá? Então a gente cria um movimento, por isso que a gente é convidado a ser movimento, e esse tema do Jubileu da Esperança, né? Ser peregrino na esperança, é fundamental para nós. Peregrino é caminhar juntos num processo de transformação. Olha aí, hoje a gente quer
aquecer o nosso coração e trazer essa perspectiva para você compreender que dá para fazer isso aí perto de você. Certamente, Eduardo, quem está nos acompanhando, em qualquer lugar do nosso Brasil, tem alguma experiência aí por perto para se engajar, para conhecer e para poder gerar essa mudança, né? Isso, temos. Nós temos, por exemplo, em todos os estados do Brasil, nós temos pelo menos um grupo da economia de Francisco e Clara. Mas se não um grupo da economia de Francisco e Clara, existem os movimentos populares que no Brasil e na América Latina, por exemplo, já fazem há muitos anos a busca por uma outra economia. Nós temos movimentos que trabalham a agroecologia, movimentos que trabalham o orçamento participativo, movimentos que trabalham a economia solidária, movimentos que trabalham cooperativismo, associativismo. É tanta experiência interessante que o Brasil tem, mas a gente não vê isso na grande mídia, a gente não vê isso nos comentários religiosos nas nossas comunidades, a gente não vê isso nos nossos papos de família. Então, a tarefa nossa é levar, olha, a gente pode ter sementes de esperança entre nós aqui, a gente não está deixando florescer, viver. Nós somos pessoas que possam garantir o oxigênio dessas experiências. Então, conhecer o que é economia solidária, o que é uma finança solidária, que dá para criar um banco da comunidade que gera riqueza para a comunidade, os bancos comunitários. Nós podemos criar políticas de pressão territorial para melhorar a participação do povo nas decisões do parlamento municipal. A gente acredita muito na economia de Francisco e Clara, que nessa crise que a gente vive, de governança global, com imperialismos decadentes como os Estados Unidos, como economias bélicas que a gente vê na Europa, Israel, a gente precisa apontar para a comunidade como espaço capaz de forjar esperança, forjar formas de se viver e de reorientar o sonho coletivo das pessoas. Vamos segurar aí um pouquinho a conquista desse sonho, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e eu sei de uma experiência que se chama Cozinha Solidária São Marcos, lá em Campinas. A gente vai falar sobre ela já já na volta do intervalo. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, hoje tratando sobre organizar a esperança a partir de uma nova economia, aqui com o Eduardo Brasileiro, comigo aqui no estúdio, e com a Márcia Molina, que está conectada com a gente. E eu anunciei e já vou direto aqui com a Márcia para a gente falar. A Márcia que está sediada, né, vive em Campinas, trabalha e tem aí esse projeto bacana. Eduardo mencionava que tem coisas acontecendo pelo Brasil afora. Queria que você comentasse uma dessas experiências para a gente, Márcia, que é a Cozinha Solidária São Marcos, é isso? Isso, a Cozinha Solidária São Marcos nasceu na pandemia, Marcos. Nasceu na pandemia e em 14 de junho de 2021, quando na comunidade, o Padre Antônio, numa periferia de Campinas, Padre Antônio Rodrigues Alves não conseguia mais suprir a necessidade de alimentos. Ele já distribuía 600 cestas básicas por mês e mesmo assim não dava conta da demanda. Então as pessoas começaram a aparecer queimadas, porque não tinham dinheiro para o gás, usavam álcool para cozinhar as cestas básicas, então ele resolveu mudar de estratégia e convida a Economia de Francisco e Clara, nosso núcleo Campinas, e o MST Marielle, que é um acampamento próximo aqui de Campinas, em Valinhos, para montar a Cozinha Solidária São Marcos. Na época da pandemia, nós distribuíamos 700 refeições dia de segunda a sexta-feira. E essa experiência foi baseada exclusivamente em solidariedade. Então, quando o Eduardo fala, né, a importância da gente focar na comunidade, a importância da gente focar nas periferias, nós acreditamos na potência das periferias vivas, ali onde essas experiências pequenas, sabe, mas experiências tão significativas acontecem, elas mudam o nosso olhar, elas mudam a nossa consciência sobre como é possível transformar a sociedade. Essa ideia que o neoliberalismo nos traz de que é impossível mudar a sociedade, né? Que é impossível mudar as desigualdades sociais, que isso é natural. Isso não é natural, isso é forjado por esse sistema que privilegia, como o Eduardo falou, um grupo muito pequeno de pessoas e prejudica um número enorme de pessoas
que é a classe trabalhadora desse país, né? Uhum. Então, essas experiências de solidariedade, a cozinha, quando começamos, nós não tínhamos dinheiro nem para 15 dias. E a cozinha já fez 4 anos, Olha fez só. 4 agora de junho. E nós seguimos com uma rede de solidariedade muito forte e importante. E agora entramos em janeiro no programa de combate à fome do Ministério do Desenvolvimento Social. Prestamos conta das refeições entregues, das notas fiscais gastas. Temos mês a mês fotos georreferenciada de todo o processo de trabalho, né? Muito exigente o Ministério do Desenvolvimento Social, para que a gente consolide uma política de combate à fome, até nem só de Estado, nem só de governo, né, mas quem sabe de Estado, porque a fome ainda, apesar do Brasil ter saído essa semana, né, acho que você acompanhou, Sim. essa semana o Brasil saiu do mapa da fome, com muito esforço do governo federal e de nós todos, mas ainda assim há muitas pessoas. Em Campinas, por exemplo, mais de 100 mil pessoas passam fome ainda. Então, combater a fome, por exemplo, é um dos grandes fundamentos da economia de Francisco e Clara, da nova economia, né, que cresce sem excluir ninguém e sem destruir a natureza. Que experiência fantástica, Márcia, que você compartilha com a gente. E me chamou a atenção o que você disse, eu vou dizer nas minhas palavras, do ingrediente principal para que funcionasse isso já celebrando 4 anos, é a solidariedade, que acho que nos impulsiona a caminhar juntos, né, e a entender também as dinâmicas para combater a nível estrutural essas coisas que vão danificando também as nossas relações, o nosso ser comum. Eduardo, conta pra gente um pouquinho, né, a gente terminou o bloco você falando aí que tem núcleos espalhados pelo Brasil todo. Para quem quer conhecer, talvez alguém agora escutou a experiência que a Márcia contou para nós, da cozinha solidária. Disse, olha, aqui perto de casa, eu acho que a gente pode fazer algo. Como é que a pessoa vai conhecer? Quem está nos acompanhando, como é que vai conhecer esse trabalho? Perfeito, Marcos. Eu acho que esse encantamento que a palavra viva, feita ação lá na comunidade que a Márcia está organizando, o núcleo, sirva para cada uma das comunidades que acompanham, possam também ser essa palavra de vida e essa ação transformadora na vida das pessoas nos territórios, né? E aí a gente está super disponível. Existe a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara para fazer esse movimento de, olha, você quer construir uma cozinha solidária em tal comunidade? Vamos conversar. A gente tem pessoas que já viveram esse desafio gigantesco, porque é um desafio humano, né? A construção coletiva, a construção em comunidade é um desafio, é difícil, não vamos negar, mas ela é extremamente prazerosa, porque a gente dá significativos avanços na vida da comunidade e significativo avanço na vida pessoal nossa, porque a gente vê o quanto a comunidade é sentido de tudo na vida social, na vida humana. Então, essas experiências nós estamos disponíveis para ajudar a construir no seu território, ou quem sabe você esteja próximo de algum dos territórios que nós estamos atuando, né? A Márcia está em Campinas com um grupo enorme, bonito lá da Economia de Francisco e Clara, fazendo outros trabalhos além da cozinha solidária. Temos na Baixada Santista também experiência de economia solidária, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, em Belo Horizonte. Capitais a gente está, a maioria delas. Na região do Nordeste, em Recife está surgindo um núcleo, em Campina Grande nós já temos, em Salvador também. Mas nós realizaremos agora, nesse mês de setembro, um encontro nacional da Economia de Francisco e Clara, que vai acontecer lá. Então, se você está na região do Nordeste ou em qualquer lugar do Brasil e que queira participar conosco, está muito convidado, vai ser de 11 a 14 de setembro na Universidade Católica de Pernambuco. Então, um encontro para reunir. E na região norte do Brasil também temos, em Manaus, uma Casa Amazônica de Francisco e Clara. Então, cada lugar desse surge a partir do interesse de comunidade de responder ao chamado do Papa Francisco e de ser comunidade em busca de respostas coletivas para esses problemas que são coletivos. Então, esse é o esforço que nós temos feito no grupo da Economia de Francisco e Clara de integrar essas ações. E isso tudo está na internet, está nas redes, para quem quer, faz a propaganda aí, como é que vai ficar sabendo? Maravilha! Você pode entrar no site economiadefranciscoeclara.com.br e ter lá as informações. Lá no site você consegue ver que tem um YouTube com informações que já realizamos, informações diversas, temas diversos de debates. Nós também temos um Instagram, né, o Facebook,
que são Economia de Francisco e Clara, o endereço, lá você vai ver todas as divulgações de iniciativas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos trabalhado com a questão da moradia, que é o tema da campanha da Fraternidade do ano que vem, e que é o esforço de solidariedade com uma comunidade em Belo Horizonte que está sofrendo o despejo, a reintegração de posse, e essa comunidade precisa se mobilizar. Então a gente vai, com a força da solidariedade, buscar uma nova arquitetura econômica ali para o povo. Como é que a gente quer terra para todo mundo, onde as pessoas possam morar, possam comer, possam partilhar a vida e sonhar a vida com mais dignidade. Por isso que o tema do encontro da Economia de Francisco e Clara nosso, em setembro, vai ser: a economia pode ser justa para todas as vidas já. Ou seja, é de agora que pode ser para toda a vida. Um tema importante e necessário aí, então fique atento também e acompanhando aí esse movimento, ou como o Eduardo disse, se você está por perto e está interessado, participe também deste momento. Márcia, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu não quero terminar sem perguntar para você, porque você disse da solidariedade. Mas o que você diria para quem está nos acompanhando, além de conhecer todas as experiências, o que não pode faltar para quem quer construir de fato coletivamente alguma experiência na sua comunidade, no seu território? Marcos, o que não pode faltar é o primeiro passo, meu querido. Porque as pessoas estão, nesse momento, muito desanimadas, muito desesperançadas, muito acreditando no que diz o mercado, no que diz o neoliberalismo, de que não tem jeito, de que a vida é isto, né? Então, procure uma experiência, comece a viver a solidariedade, comece a viver a partilha, comece a procurar pessoas que vivem isso e projetos que vivem isso. A Economia de Francisco e Clara tem esse grande mérito, Papa Francisco tem esse grande mérito. Ele nos une, né? Nós talvez no nosso trabalho pequeno de pastoral ou de movimento sindical ou estudantil ou até político, a gente se sinta muito pequeno, mas quando a gente se junta, né, como a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco faz, que é juntar movimentos sociais, políticos, estudantis, pastorais em prol da construção de uma nova sociedade, a gente se anima. Né? Nosso grupo, como disse o Eduardo, é muito animado aqui. Temos a Cozinha Solidária, temos um projeto de economia, de finanças solidárias, temos inúmeras hortas agroecológicas em construção. Na própria Cozinha Solidária tem uma horta escola, uma horta agroecológica escola, não é? Temos projetos de cooperativa, então é possível a gente se juntar. Então dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, busque a Economia de Francisco e outras experiências solidárias. Vamos juntos e juntas, então, dar este passo para a gente esperançar, organizar a esperança por uma nova economia. Eduardo Brasileiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, Marcos, a você, a Márcia e a todos que nos acompanharam, que a gente siga semeando a esperança. Que assim seja. Márcia Molina, que falou com a gente direto de Campinas também, muito obrigado pela sua partilha aqui com a gente. Eu que agradeço, meu querido. Demos juntos o primeiro passo. Isso, juntos o primeiro passo, porque o novo mundo é possível com esperança, com alegria e movidos por esse sentimento e sentido de pertença, de comunidade, de solidariedade. Eu espero você no próximo programa para a gente seguir juntos e juntas, peregrinos e peregrinas de esperança, organizando a esperança nos nossos territórios e, claro, sendo sempre uma igreja sinodal. Um abraço para você e até lá.